Vamos lá. Eu estava meditando nessa semana acerca da dificuldade que eu vejo que algumas pessoas ainda têm de compreender essa questão da graça de Cristo em equilíbrio com aquela ordem direta que a gente tem de obedecer os mandamentos. Afinal, por que alguns mandamentos a gente entende que tem obrigação de obedecer e tem uma série de outras coisas que a gente fala assim, ah não, isso aí é cultural, isso aí eu posso jogar fora? E é estranho isso, é estranho porque muita gente começa a caminhar com Jesus, anda muitos anos e não consegue fazer essa separação. Afinal, o que é realmente fundamental e o que pode ser descartado, pode ser estudado e entendido à luz da cultura? É um desafio para nós como igreja discernir essas coisas. Ao longo da história da igreja, a gente percebe que houve muitos concílios, houve muitas vezes em que se reuniram os doutores da igreja para tentar chegar num consenso. E de certa maneira, algum dos consensos que você encontra aí ao longo da história, inclusive o que você vê lá em Atos, que é considerado o primeiro concílio da igreja, onde se reúnem os apóstolos para saber se deveriam circuncisar os gentios, os pagãos da época, né? Para quem não sabe, circuncisão é operar a fimose dos caras, né? Que era mandamento no tempo da lei. Então todo homem era operado no 8º dia. Para quê? Então, nós não sabemos até hoje. Nós sabemos que Deus mandou, disse que o seu povo seria diferente, seria separado, teria uma marca da aliança. Na boa, eu preferia que fosse uma tatuagem, porque, tá ligado? Tipo assim, vamos circuncisar todo mundo aqui? Vamos. Aí começa a ter que um pegar no do outro, para tirar ali uma pelinha, né? Se tiver frio, corre o risco de tirar mais do que devia, e aí não sobra nada. Mas Deus escolheu isso. E aí o que acontece? A igreja teve essa crise e falaram assim, poxa, nós vamos ter então que operar todos os pagãos agora que estão se convertendo, os gregos, os romanos, ou não? Então eles têm um parecer, e você começa a perceber que esse parecer é muito razoável, mas que ainda assim, de certa maneira, ele está engatinhando a respeito de uma série de coisas que a igreja foi discernindo com a caminhada. Quer ver um exemplo? Por exemplo, muita gente fala sobre tatuagem, e aí quer usar o texto de Levítico para falar sobre isso. Mas lá em Levítico está escrito, não farás marcas sobre o corpo, né? Por causa dos mortos. E aí eu te falo uma coisa na real, você está fazendo marca no seu corpo por causa dos mortos? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Eu vou te falar, eu não costumo ver gente fazendo marca por causa de morto. Quer dizer, eu vejo as pessoas se torturando, às vezes, pagando promessa. Isso seria se marcar por causa dos mortos. Mas, no geral, a maior parte das pessoas que eu vejo fazer tatuagem são tatuagens bem vivas. São coisas que estão apontando para outras coisas. Outro detalhe, por que, então, a gente tenta forçar a amizade, dizendo que esse texto se refere à tatuagem, sendo que não é isso que o texto diz? Ele falava de um ritual onde a pessoa se machucava mesmo, né, em homenagem a mortos. Mas por que nós forçamos a amizade nesse argumento e nós desprezamos completamente o versículo anterior, que fala uma das coisas mais bíblicas e sérias, na minha opinião, que é: o homem não deve aparar os cantos da barba. Entendeu? Então todo mundo que está barbeado está em pecado. Outra coisa, é proibido os homens também cortar cabelo Chanel, viu? Então, pelo amor de Deus, eu acho que isso aí, esse mandamento vale até hoje, né? É para não ser ridículo, né? Deus está preservando o seu povo. Então, gente, voltando para a ideia, olha só. Qual é o limite? O que determina se algo deve ser seguido ou não? Na verdade, desde o tempo da lei, a gente já vê rabinos espetaculares falando uma coisa que Cristo enfatizou de uma maneira assim bem forte. Quando ele diz que o resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos. Isso daí é legal, e isso é o resumo. Na verdade, todos os mandamentos são consequência direta desses dois. Todos os mandamentos. Então, quando eu falo sobre mutilar o meu próprio corpo, eu estou falando sobre amar a quem eu sou da mesma maneira que Deus me ama e da mesma maneira que eu devo amar o outro. Eu já vi gente dizendo isso, falando assim: eu tenho uma dificuldade de amar o meu próximo porque eu não me amo. E não se amar, não entender quem Deus te fez, para que Deus te fez, você não amar aquilo que Deus fez em você. Pelo amor de Deus, eu não estou falando dos exageros, tá? Eu estou falando do normal.
É um absurdo, você está sendo negligente com aquilo que Deus fez na sua vida, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Fala, pô, então tem que amar essa carcaça toda aqui desgraçada? Porque como você pode dizer que vai amar o seu irmão da mesma maneira que você se ama, se você não se ama? Se você não tem cuidado da sua própria vida, se você não valoriza aquilo que Deus colocou na sua vida. Então é bem sutil essa parada, né? E o outro ponto é que a gente acaba percebendo então, que como todos os mandamentos são derivados, se a gente observar de maneira bem simples e direta, essa direção de que nós devemos focar o amor primeiramente a Deus, e isso implica em obedecer aquilo que Deus fala, mesmo que seja em detrimento do nosso conforto ou da nossa opinião pessoal, e num segundo momento, amar os outros, mesmo que isso também mexa com o nosso conforto, mesmo que isso nos faça caminhar na direção daquilo que a gente não gostaria de fazer. Quando nós entendemos essas duas coisas, tudo está resolvido. Mas tem um pecado, uma das coisas, que é curioso, ele não está escrito, né, como um dos pecados mais problemáticos da vida da igreja, porque a igreja começa a sempre falar que problema de crente é sexualidade, já perceberam? Você pode pecar de tudo quanto é maneira, mas pecou aqui nas mulheres e aqui nos homens e nas mulheres, acabou, meu irmão. E alguns caras aqui também, né? Tem uns lugares que você não pode pecar, porque quando você peca nesses lugares, parece que Deus não é poderoso para poder perdoar pecados. E é esquisito isso, porque a gente começa então a mutilar o poder de Deus, o agir do poder de Deus na nossa vida. Nós estamos dizendo então que esse entendimento simples da lei, que na verdade é a manifestação da graça, né, que está dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo da mesma maneira que nós nos amamos, isso aí é insuficiente para resolver todos os problemas. Irmãos, vamos parar para pensar. O nome desse pecado, que é muito pior do que propriamente os pecados na área da sexualidade, é a idolatria. E a idolatria é uma das coisas mais antigas que nós temos na história da humanidade. Por quê? Porque desde sempre o homem deseja projetar numa terceira pessoa a imagem de uma expectativa. Como que funciona isso? Olha só. Vamos definir os conceitos primeiro. O que é idolatria? Idolatria é a prática de adoração a um ídolo, valores e ideias em oposição à adoração de um Deus único. Então toda vez que você pressupõe a possibilidade de existir algo que possa ser idolatrado, que possa ser colocado no lugar do Deus único, nós estamos falando de idolatria. Bom, o que é um ídolo? É a imagem de um indivíduo que proporciona a nós acesso às coisas espirituais. Então, eu tenho uma imagem lá do Batman, né? E aí todo dia eu ajoelho diante do Batman e falo: Bruce Wayne que estás em Gotham City, né? Tá ligado? E aí eu começo a projetar nessa imagem o acesso às coisas espirituais. Isso é idolatria. Agora, você quer ver outros tipos de idolatria que são um problema muito maior na vida da igreja? Porque essa coisa explícita, ela é muito natural. Quando você começa a andar com Deus e lê a Escritura, rapidamente você percebe que isso aí não tem nada a ver com o caminho de Deus para nós. Mas uma maneira que a idolatria se manifesta, que tem sido um problema na nossa vida, é quando nós projetamos a nossa expectativa a respeito de um ídolo na vida de outras pessoas ou em alguns objetos. Como que é na vida de outras pessoas? Simples, você se torna um dependente espiritual. Ao invés de você, através da mensagem do Evangelho, se emancipar, significa que você vai entender a palavra e agora você vai assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Significa que você vai ler a palavra e vai dizer assim: eu não mais quero viver na sombra de alguém, projetando nessa pessoa um guia de um cego, de uma pessoa que não é que é desprovida de visão, é que não quer ver. Sabe como funciona? Funciona assim: eu estou tão mal hoje. Ô Guilherme, me ajuda, velho. E a Laís? Nós vamos ficar falando isso o ano inteiro agora, né? Que paia.
Não, e é triste, aí eu fico assim, Guilherme, eu tô mal, velho, por que você não vai lá em casa? Vai tomar banho, cara. Da casa do Guilherme na sua é a mesma distância da sua na casa do Guilherme. Tá ligado? E às vezes a gente projeta isso. Não, mas Guilherme, você é pastor, velho. Você solta laser pelos olhos. Por que então que você não resolve o meu problema? E gente, vamos ser sinceros. Tem muita coisa que Deus até coloca na nossa mão, mas o que Deus quer fazer com a nossa vida é nos emancipar. Tem muita coisa, às vezes, que Deus pode ter colocado na vida do Guilherme, que podia resolver o seu problema, mas ele não está interessado simplesmente em resolver o seu problema. Ele está interessado em te libertar. Porque ele pode até te ajudar, ele pode até caminhar com você a milésima milha, se necessário. Mas o objetivo disso tudo é fazer com que pelo menos a milésima segunda milha você possa caminhar sozinho. Você seja uma pessoa que for verdadeiramente libertada. E isso é uma crise para nós, porque nós somos idólatras o tempo todo. Nós projetamos nas outras pessoas as nossas frustrações e as nossas expectativas. Ah, por que a igreja não trabalha nessa área? Ué, não trabalha porque você não está fazendo nada, mano. Vocês estão achando que aqui é uma ditadura, que a gente funciona por decreto? Se vocês quiserem fazer um plebiscito aqui e a gente virar uma ditadura, tá na boa. Você já pensou que legal? Vem o Gustavão aqui, pega o microfone. Ou você vai lavar a igreja amanhã? Não, hoje, depois do culto. Não, recolhe de novo, diz minha oferta, tem que veio pouco. Sei lá, cara, você vai em 3 pequenos grupos essa semana. Gente, pelo amor de Deus. Faz massagem no meu pé. Você dá as primícias aqui, porque eu sei que você está ganhando muito. E outras besteiras que a gente vê por aí. Dá a senha do cartão, tem isso também, né? Aí você fala assim, cara, mas tem gente fazendo isso? Tem. E será que esse é o propósito da gente ser igreja? A gente começar então projetar numa terceira pessoa as nossas expectativas e frustrações? De maneira nenhuma. Outra coisa, a gente pratica idolatria quando nós projetamos as nossas expectativas e frustrações em objetos, em outras coisas. Por exemplo, no dinheiro. A sua expectativa é ter dinheiro? Deixa eu te dizer um negócio, isso aí pode ser a maior furada que você está colocando na sua vida. Porque não há garantia nenhuma de que você vai ter dinheiro. Não há promessa nenhuma da parte de Deus que Ele vai atender a sua ganância. Ah, Deus, mas eu só queria. Azar o seu, irmão. Azar o seu. Não, mas e se eu der R$1.000 de oferta? Perdeu, playboy. Fala, não, então quer dizer que quando eu dou oferta eu perco? Isso, perde de propósito, porque você entende que Deus já fez tudo por você. Você entende que Deus nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Mas isso é segundo a generosidade dele, que é perfeita, e não segundo a sua ganância. Porque a nossa ganância, irmãos, ela é quase infinita, né? E então nós temos esse hábito de projetar essas coisas, de projetar expectativas e frustrações em pessoas, em objetos, em emprego, em promoções. Não, Deus, agora eu tive uma promoção no meu trabalho, e é isso. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos, tudo isso passa, e não sobra nada. Quer ver 2 exemplos interessantes, onde a gente vê pessoas num ato de idolatria profunda, no livro de Atos? O primeiro está em Atos, no capítulo 14. Estavam andando lá, Barnabé e Paulo, e de repente eles vêem um cara manco. O que eles fazem? Curam aquele homem. Eles curam aquele homem. Eles viram aquele homem e falam, levanta, mano, e começa a andar. E aí aquele cara é curado. Sabe o que aconteceu naquele momento? Os gregos que estavam ali se levantaram e falaram assim, esses caras são deuses. E já começaram a se ajoelhar diante deles e queriam oferecer sacrifício diante deles. Na Bíblia fala que eles estavam chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Olha o absurdo. E aí os caras tiveram que fazer uma das coisas mais extremas ali naquele momento. Eles rasgaram as próprias roupas, que era um sinal de profunda indignação na época.
Hoje é sinônimo de safadeza, né? Rasguei as minhas roupas. Putz, chegou sensualizando, né? Na época não era nada disso, viu? Rasgar a roupa significa que você estava profundamente indignado. E aí eles rasgaram as roupas ali e falaram: vocês estão ficando loucos. Nós somos gente igual vocês. Aqui dá diarreia, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. A gente cura o cara que é manco, mas quando a gente está passando mal, a gente tem que ir na farmácia, tem que ir no médico, tem que tomar remédio. E aí eles aproveitam essa oportunidade para pregar. Sabe por que esse povo projetou a imagem de Deus na vida dos discípulos? Porque eles eram pessoas profundamente religiosas. E às vezes, irmãos, é isso que nós estamos vivendo aqui no nosso meio. Um monte de gente que está bem intencionada em querer obter o favor de Deus. Só que nós estamos fazendo isso da maneira equivocada. Nós estamos sendo religiosos, nós estamos fazendo igual esses caras, projetando as nossas angústias e expectativas espirituais na vida de outras pessoas. Irmãos, religioso não vai para o céu. Não é assim que funciona. O que o Gustavo falou sobre dízimos e ofertas aqui reflete bem a questão da consciência. Nós não estamos aqui para pedir dinheiro. Isso é a maior besteira do mundo. Como ele mesmo falou, a gente já viveu tanto tempo sem dinheiro que nós já estamos até acostumados. O que nós gostaríamos é que as pessoas que são salvas, e quem são? Não sei. Nós estamos fazendo de conta que todo mundo aqui é salvo. Mas eu espero que você esteja vivendo como uma pessoa salva, porque isso é um bom indício de que você é salvo. Mas nós esperamos então que essas pessoas salvas, vivendo como gente salva, pare de projetar angústias e expectativas na vida dos outros e comece a ser a imagem daquilo que Deus é para esse mundo. Aí você vai então interferir na história da igreja, da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola, da sociedade, com tudo que você é e com tudo que você tem. Assim as mudanças vão acontecendo. Nós invertemos o paradigma. Então para pensar, todas as pessoas que tentam espiritualizar as coisas triviais na vida, essa pessoa é burra. Essa pessoa é burra, ela fica assim: ai Deus, eu estou triste, deve ser demônio. Ai Deus, eu estou meio oprimido hoje, eu acho que o diabo está querendo me matar. Deixa eu te contar um negócio que você não sabe. O diabo está querendo te matar todo o tempo. Quando você está bem, quando você está mal, o diabo quer te matar mesmo. Ai gente, eu estou sentindo uma opressão do diabo. Ó irmão, ótimo. Está tudo certo. Vocês não acham que a gente deveria fazer uma oração aqui agora para botar todos os demônios lá para fora? Para quê? Para quê? Não, vamos aqui, vamos orar a Deus, manda os anjos, manda os demônios para fora. Gente, deixa os demônios aqui. Se nós estamos tendo uma vida com Deus, não religiosa, totalmente curada naquilo que são os fundamentos da fé, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver indiferentes a essas realidades. Eu não estou dizendo que nós vamos ser céticos, eu estou dizendo que se o diabo está lá fora, aqui dentro, aqui do meu lado, que se dane, ele não pode tocar na minha vida se Deus não permitir. Porque o meu problema não é com o diabo, o meu problema é com Deus. E se eu tiver resolvido com Deus, não tem problema quando tiver diabo. Tanto que tem gente que fala: o fulano lá está com problema, será que não é demônio? Eu falo assim: ó irmão, eu queria que você tivesse razão, porque se fosse demônio, nós resolvíamos essa parada em 5 minutos. Mas não é, nem sempre é. Nem sempre é. Aqueles caras que vai na televisão lá, tira o encosto do cara, e depois? Depois não sai na televisão, né? Nunca mais. 7 vezes pior, fala a palavra. Então, irmãos, é isso. Nós não podemos ficar espiritualizando as coisas triviais, que isso é burrice. O que Deus está nos chamando é para que a gente encarne o sobrenatural de Deus através do trivial. Como que funciona isso? Funciona assim, ó, agora você vai se libertar da idolatria, parando de projetar o seu acesso às coisas espirituais na vida dos outros. E você vai viver com intensidade as coisas triviais, as coisas comuns que Deus colocou na sua vida, para que você possa ter uma vida verdadeiramente espiritual. Por exemplo, eu estou tendo uma dificuldade de entender a Bíblia. É lógico que você está tendo dificuldade, você não está lendo.
Ai, mas eu já li aquele texto 1000 vezes e não entendi. Lê mais, irmão. Outra coisa, se você não lê o texto e não debater o texto com outras pessoas, é claro que a sua limitação sempre, a sua percepção vai ser sempre limitada. Não tem jeito. Nós estamos aqui como igreja exatamente para ter conflito de ideias, para que a gente possa ser alimentado em todas as coisas. Então você não pode fazer isso. Você tem que fazer com que algo trivial te leve à espiritualidade. Você não pode ficar esperando o sobrenatural para então você fazer as coisas triviais. Não é assim que funciona. Esse é o caminho errado. Então você não está dizendo que é salvo, você não está dizendo que Cristo mudou a sua vida, que te tirou da merda que você vivia antes. Então começa a viver como gente salva. E eu vou te contar um segredo aqui, que talvez não te contaram. Não te contaram. 99,99996% das vezes, sabe o quanto que a gente sente do poder de Deus agindo na nossa vida? Nada. Nada. Ai Deus, eu estava lá na situação e a tentação apertou. E aí sabe o que Deus fez? Nada. Porque tudo que Deus precisava fazer por você, Ele já fez. Esse 0,00004% das vezes que Deus age na nossa vida, compensa todo o restante, sem sombra de dúvidas. Porque experimentar do sobrenatural de Deus é um privilégio. Mas nós não somos o povo que é movido pelo que sente, pelo que vê e pelo que percebe. Nós somos o povo que é movido por aquilo que crê, por aquilo que entende na revelação suficiente de Deus, que está contida na Bíblia, que está contida na sua palavra. Então a gente tem que começar a viver como gente resolvida, como gente que se dedica às coisas comuns dessa vida, que é conhecer a palavra, que é orar. Ai, a minha oração bate no teto e volta. Ô irmão, é até bom que seja assim, para Deus não ouvir todas as besteiras que você deve estar falando para Ele. Já viu o cara que fala assim, eu orei o dia inteiro, aí você pergunta para ele, o que Deus falou? Ah, não falou nada. Fala, então você não orou, você tagarelou para Deus. Você está falando muito para Deus, mas você não está ouvindo o que Deus quer dizer a você. Você está querendo convencer Deus do seu ponto de vista, mas você não está querendo ser convencido daquilo que Deus quer para a sua vida. Pelo amor de Deus. Então as coisas triviais nos levam a Deus, porque a gente está resolvido já. Nós somos pessoas que já entendemos a salvação de Cristo para nós, e nós agora vamos viver segundo essa salvação. Quando o sobrenatural de Deus vier, e Ele vem, glória a Deus, nós vamos se alegrar muito. Mas quando o sobrenatural de Deus não se manifestar, nós seremos o sobrenatural de Deus nesse mundo. Porque as pessoas vão olhar para nós e falar assim, cara, que negócio louco é esse? O ordinário que nós fazemos é o que faz com que o extraordinário seja visto. Então as pessoas vão ver Deus na nossa vida quando a gente para de idolatrar outras pessoas, projetando expectativas e frustrações, e começamos a viver as coisas simples da palavra de Deus, entendendo que isso é servir a Deus. Quando a gente faz isso, Deus é visto em nós. As pessoas vão ver. Em Atos 16 acontece uma outra coisa engraçada. Eu falei da circuncisão, né? Em Atos 16, Paulo circuncida o Timóteo, que era um cara novo também, de família de pagãos, de povos gentios. E aí eles resolvem evangelizar em lugares onde havia judeus. E para não confrontar a cultura daquele povo, eles falam assim, pô o pito para fora aí, deixa eu cortar essa parada aí, nós já resolvemos esse negócio. Sabe o que é o mais interessante? O mais interessante desse texto é você perceber que Paulo cumpriu um mandamento da lei, tendo a consciência de que cumprir esse mandamento não tinha efeito nenhum. Olha que legal. A consciência da graça de Paulo era totalmente resolvida, tanto que ele disse, se algum cristão, se alguma pessoa que não é cristão, algum pagão, que não é judeu, se converter, não se circuncide. Você não precisa disso. Mas naquele momento, já tendo esse entendimento, ele virou para o Timóteo e falou assim, olha rapaz, vamos operar esse negócio aí, porque isso vai nos ajudar.
vai pelo menos tapar a boca dos religiosos que estão cobrando de nós uma atitude que a gente sabe que não tem valor algum para Deus. E aí ele operou o Timóteo lá, né, com a faquinha de passar manteiga, espero que não, espero que tenha sido com uma faca bem afiada. E por fim eles saíram para fazer missões. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que naquele momento ficou manifesta uma coisa explícita, uma coisa bem interessante, que é o como muitas vezes nós, então agora que temos consciência de que somos salvos e de que nós não vamos mais projetar a nossa idolatria em outras pessoas, nós vamos ter que entender a dificuldade que as pessoas lá fora têm de viver sem o mandamento. Então mesmo a gente sendo livre para viver tantas coisas, nós ainda assim vamos ter que renunciar à nossa liberdade para que Cristo seja visto. Então, irmãos, quando eu falo de graça e quando eu falo de lei, e eu digo que nessa graça agora nós estamos desobrigados de todos os mandamentos da lei, e de fato isso é verdade, eu também estou dizendo que por amar as outras pessoas, nós vamos estar sempre tendo que parar para pensar no que se passa na mente do meu irmão, e o que se passa na mente daquele que nem meu irmão é, mas eu gostaria que fosse. Porque quando a gente começar a viver preocupado com o que o outro pensa, e aí eu não estou falando de reputação, porque crente não tem reputação mesmo, eu estou falando de uma preocupação genuína mesmo, não é o que vão pensar de mim, é tipo assim, será que se eu viver a minha liberdade em toda a sua plenitude, eu posso estar impedindo uma relação onde Cristo vai ser entendido pela outra pessoa? E aí quando você entende isso, você fala assim, se a minha liberdade te afasta de Cristo, então eu renuncio a parte da minha liberdade, para que você possa chegar até Cristo. E foi isso que os discípulos fizeram. Isso, irmãos, é ser verdadeiramente livre. A mensagem para vocês dessa noite é para que a gente entenda que nós precisamos muitas vezes nos mutilar em nossas liberdades, para que Cristo seja conhecido lá fora. Mesmo a gente sendo livre para viver e para fazer tantas coisas, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas da nossa vida, para que as pessoas parem para prestar atenção no que nós estamos falando. Você é livre, mas essa liberdade não é para você. Essa liberdade é para que você seja capaz de pregar com integridade aquilo que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Só que muitas vezes, ao tentar ensinar esse caminho, você vai ter que renunciar a coisas que são perfeitamente lícitas na sua vida. Que coisas são? Não sei. Isso aí é entre você e Deus, entre você e cada circunstância. Para encerrar, para pensar entre a diferença dos evangélicos e dos católicos. Para pensar nisso. Os católicos, historicamente, começaram a colocar a imagem esculpida de santos como objeto de adoração, no sentido de admiração e intercessão. Nós pedimos para um determinado santo para que interceda por nós. Sabe por que isso é idolatria? Porque é o que eu falei no começo. Você está terceirizando a responsabilidade de lidar com as coisas de Deus para algo. No caso, para uma pessoa, a figura do santo. E nós evangélicos, sabe como é que nós fazemos? Nós deveríamos prestar reverência somente à imagem do próprio Cristo, que não pode ser esculpida em barro ou em nenhuma outra coisa, mas que deveria ser vista na nossa própria vida. Só que de certa maneira, nós muitas vezes estamos projetando a nossa idolatria, o nosso culto, na figura de homens, na figura de nós mesmos e na figura de outras pessoas que são tão espirituais, mas tão espirituais que nós estamos tentando pegar carona na espiritualidade dessas pessoas. Então, irmãos, que você possa avaliar a sua vida, que você possa parar para pensar se você tem tido uma vida simples, focada nos fundamentos, que faz de você uma imagem confiável daquilo que Cristo é nesse mundo. Porque se você estiver fazendo isso, você está vivendo uma vida íntegra e longe da idolatria, sem empurrar a responsabilidade para outras pessoas e sem mentir para as pessoas a respeito do caminho da salvação, dizendo que na verdade você é um cristão meia boca, mas o pastor é melhor do que você. Pelo amor de Deus, irmão, tenha amor próprio antes de falar uma besteira dessa. Sabe assim, eu sou uma porcaria, mas o Cássio é bom, então você quer saber de Jesus? Vai lá, conversa com ele. Tem amor próprio, gente.
Se você é uma porcaria de cristão, começa a avaliar mesmo o que você está fazendo nessa vida. Começa a avaliar, porque tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração de verdade, a gente se dedica para fazer bem feito. E nesse caso aqui a gente está dizendo que ama a Deus, mas a gente continua terceirizando a responsabilidade. Então que a gente possa mudar, que a gente possa ter uma vida íntegra e direta, uma vida simples e que faz as coisas ordinárias para alcançar o extraordinário de Deus. Amém?